Bom, pessoal, então vamos. Eu peguei esse exercício porque ele vai pegar uma tabela que a gente vai utilizar uma tabela que nós não vimos ainda para fazer. Ele mostra a união de dois sisteminhas aqui, né? Não sistemas, né? Mas de dois componentes, que é o compressor e um trocador de calor, tá? Então, o compressor utilizado em uma instalação industrial é alimentado com dióxido de carbono a 180 kPa e 280 Kelvin. Tá? Então, ó, vamos escrever aqui, ó, o T1 é 280 Kelvin e a pressão 1 é 100 kPa. Ok? Na descarga do compressor, o dióxido de carbono sai a 1100 kPa e 500 Kelvin. Então, ó, no 2, ó, eu vou ter 500 Kelvin e uma pressão de 1100 kPa, né, quilopascal. Com uma velocidade de 25 metros por segundo. E escoa para um pós-resfriador a pressão constante. Tá? Então, meu P3 é igual ao P2, né? Não muda, onde é resfriado a 350 Kelvin. Tá? Ele quer saber a potência do meu... a potência do compressor é 50 kW. Ele quer saber a taxa de transferência de calor que foi perdida para o ambiente na sessão de resfriamento. Ok? Aqui, pessoal, esse exercício ele tem várias formas de se fazer, tá? Eu vou fazer da maneira que eu acho mais simples, tá? Que é ligando aqui, ó, tudo. Estou juntando o compressor com o meu trocador de calor, tá? Novamente, não há nada informando que as condições de entrada do compressor, saída do compressor, né, ou descarga que ele chama, e saída do... esqueci o nome que eles chamam, pós-resfriador, variam. Então, novamente, né, iremos considerar um processo em regime permanente, tá? Então, a gente vai aplicar, né? Iremos aplicar a primeira lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente, tá? Ok? Tudo bem, pessoal? Ok? Então vamos fazer aqui a conta, tá? Então vamos lá, ó. Taxa de transferência de calor mais vazão que entra, entalpia que entra, velocidade que entra ao quadrado sobre 2 mais g z que entra é igual a potência mais somatório das vazões que saem, entalpia que saem, velocidade que saem ao quadrado sobre 2 mais gzs, tá? Bom, pessoal, não foi falado nada para a gente a respeito de diferença de altura e nada de velocidade no ponto 1 e no ponto 3. Foi aqui no ponto 2, tá? Ponto 2 não me interessa, tá? Então, vou adotar isso aqui como sendo 0. Eu só tenho uma vazão entrando e uma vazão saindo, tá? Então, eu vou adotar que elas são iguais, porque está em regime permanente. A potência do compressor eu tenho e o que eu quero saber, tá? Então, vamos lá, tá? Se eu estou perdendo calor, né, para o meu ambiente, esse calor ele é negativo, ok? Então, vou ficar aqui a vazão
A da minha entrada é entalpia 1. Se eu estou consumindo trabalho, né, igual lá na bomba, a minha potência ela é negativa, tá? Vazão, entalpia ali no final, né, ó, que é o 3, tá? O que eu tenho, o que eu não tenho? O meu H eu consigo obter pelas propriedades da entrada, na saída também. A potência eu tenho. Meu problema é o que? A vazão em massa e a minha taxa de transferência de calor, tá? Então isso aí vai me dar problema. Como eu posso resolver esse problema? Eu posso resolver analisando um componente só. Então eu faço uma outra superfície de controle, aonde eu tenho todas as informações sobre no compressor ou na seção de resfriamento. No compressor, não é? Ó. Então, ó, eu posso chamar esse de superfície de controle 2 e aplicar a primeira lei de novo, só que para essa superfície de controle 2. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica para a superfície de controle 2, tá aqui, ó. Da mesma coisa, né, pessoal? Taxa de transferência de calor mais somatório, vazões que entram, é que vai ter o HE, velocidade que entra ao quadrado sobre 2, mais GZE, é igual potência, mais a mesma expressão, só que para as vazões que estão saindo, ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, vamos lá. Meu compressor, eu tenho transferência de calor nele? Não, só tenho no meu resfriador. Eu só estou analisando o compressor, tá, pessoal? A vazão que entra é igual a que sai, que é igual a do outro caso ali, que eu vou chamar de M ponto. Não tenho nada informando acerca da variação de altura. A única velocidade que eu tenho no ponto 2, então eu vou considerar que a velocidade aqui ela é desprezível, tá? Então vai me sobrar o que? M ponto H1, que é a entrada, né? É igual a potência do compressor ela é negativa, nós já vimos, mais o meu M ponto que H2 mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, o que nós iremos fazer aqui? Vamos isolar a vazão, tá? Então, eu vou isolar a minha vazão por onde eu acredito que eu tenho mais energia. Então, eu vou isolar aqui, ó. Vou passar tudo para cá e o W para o outro lado. Aqui fica positivo. Se eu jogar esse cara para cá, ó, vai ficar H2 menos H1 e colocar em evidência, né? Mais V2 ao quadrado sobre 2. Então, meu M ponto vai ser a potência do compressor dividido pelo que? H2 menos H1 mais V2 ao quadrado sobre 2, tá? V2 eu já tenho, potência eu tenho, eu preciso das entalpias, tá? Que fluido eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o dióxido de carbono, ok? A 100 kPa e 280 Kelvin, tá? Se vocês voltarem, né, vamos lá nos apêndices, tá? Vamos determinar pelos apêndices. Tem dióxido de carbono? Vamos ver se tem aqui, ó. Água,
água ainda, amônia, ó, dióxido de carbono, tá? Aqui, pessoal, ele nos dá a temperatura só que em função de graus Celsius, tá? Então, a gente teria que passar para Kelvin e fazer uma análise, tá? Nossa pressão inicial está em 100 kPa, não é? Só que veja que não vai dar uns valores bacanas. Eu nem tenho 100 kPa nas tabelas, ó. Tá vendo? Não tenho 100 kPa. Então, não, essas tabelas aqui de dióxido de carbono, elas são interessantes quando vocês têm altas pressões, tá? Beleza. Ah, ele é gás ideal, professor. Eu poderia usar aquela expressãozinha lá que a gente viu, que é o Cp ΔT, né? Que isso é válido para gás ideal. Poderia, tá, pessoal? Entretanto, o que acontece? Essa expressão é válida para gás ideal e para poucas variações de Cp, né? Porque o Cp é constante. Só que o que acontece, pessoal? Olha o tanto que está variando minha pressão. Estou aumentando 10 vezes. Então, isso não vai dar uma aproximação legal. A nossa solução, ela está lá no apêndice A, na tabela A.8. Então, aqui nós vamos utilizar a tabela A.8 do apêndice A, que ela é válido, né, para o dióxido de carbono, sendo o gás ideal, só que ela é calculada utilizando o Cp variável, tá? Então ela dá valores melhores do que esse Cp ΔT, tá? E aí, pessoal, na verdade a gente está falando gás ideal aqui, mas a gente nem sabe se é gás ideal. Então o que a gente teria que fazer? A princípio a gente teria que verificar se é gás ideal, tá? Então vamos fazer essa verificação rapidinho, tá? Eu teria que verificar estado por estado, mas vamos usar o nosso bom senso. Onde eu tenho as minhas condições mais críticas, pessoal? Na saída do compressor, correto? Porque a pressão está muito maior. Então, se aqui der gás ideal, provavelmente no 1 e no 3 vai ser também, tá? Então, ó, vamos anotar aqui, ó. Vamos ver. É gás ideal? Vamos fazer lá o cálculo, ó. Começamos pelo PRTR. Vamos calcular isso para o estado 2, que é o mais crítico. Então, ó, a pressão é 1.100 kPa, ou seja, 1,1 mega. A gente tem que dividir pela pressão crítica. Então, vocês podem ir lá na pressão crítica. Ó, constantes críticas, dióxido de carbono, a pressão é 7,38. E a temperatura, acho que é 500 Kelvin, né? Se eu não estiver equivocado. Vou voltar lá. Isso aí. E a temperatura crítica a gente analisa aqui, ó, é 304,1. Então vamos calcular aqui e verificar. Calma aí, pessoal. Aí, 1,1 dividido por 7,38 dá 0,15. Então aqui seria 0,15. E o TR, ó, seria 500 dividido por 304,1, que dá 1,64 aproximadamente.
tá? Arredondar para 1,65, né? Então daí a gente vai para onde, pessoal? Para o diagrama de compressibilidade, tá? Ou diagrama generalizado de compressibilidade. Então, ó, vou lá copiar para a gente fazer essa análise, tá? Então vou pegar aqui, ó. Vamos lá, ó. A nossa pressão é 0,15, né, ó. 0,2 aqui, 0,15 é aqui, ó. OK? O nosso TR é 1,65. Então veja, pessoal, a linha do TR de 1,5 é essa aqui, ó. Ela estaria um pouco acima ainda, ó. Então, ó, daria muito próximo de 1, ó. Muito próximo de 1. Então a gente pode sim, né? A gente falaria para, sei lá, por exemplo, nesta situação, o Z está bem próximo de 1, né? Ó, um 0,99 mais ou menos, né? A 0,98, né? Portanto, podemos considerar o modelo de gás ideal, sem problemas. E aí a gente vai lá na tabela A.8, que é o dióxido de carbono, gás ideal e CP variável. Que é o quê? Vamos lá na tabela A.8. É uma tabela, ó, propriedade de várias substâncias, tá? Em função até do T em Kelvin, tá? Isso que é bacana dela. Dióxido de carbono, ó, o T em Kelvin. Na entrada, a gente tá... Eu não lembro mais, hein? 280 Kelvin em 100 kPa. Então a gente teria que ver para 280, ó, estaria entre esses dois o H, tá? Teria que fazer aquela interpolaçãozinha linear, tá? Aí vocês poderiam utilizar aqui, ó, aquela tabelinha que nós fizemos, tá? Ó, aqui é uma interpolação simples, no qual a gente quer saber a entalpia e a gente vai interpolar em relação à temperatura. Desculpa, eu inverti aqui, né? O que eu já sei é a temperatura e eu quero obter a entalpia. Então, a minha temperatura é 250, é 126,21. Para 300 é... Acho que, pessoal, peguei errado, né? Aqui é o 173,44. 214,38. Eu quero saber para 280. Deu 198, tá? Então, o meu H1 aqui, ó, pessoal, ó, é 198 kJ por quilo, tá? Tudo bem? O meu H2, pessoal, basta eu ir para a temperatura de 500. Ó. 500 ele já dá direto, é 401,52. Então, o meu H2 vai ser 401,52. E o meu H3, pessoal, é para 350. 350 é 257,9. Olha que bacana, pessoal. Então agora é só substituir tudo, tá? Ó. A potência do meu compressor, acho que é 50 kW. Então, ó, 50 kW, que é kJ por segundo. O meu H2
eu não me recordo mais, deu 401,58. O meu H1 tinha dado 198. Calma aí, pessoal, que deu pau aqui na minha luzinha. Calma aí, pessoal. Opa. Aí. Isso aqui está em kJ por quilo, tá? O meu V ao quadrado acho que é 25, né? Só que aqui, pessoal, lembra que isso aqui vai dar em joule por quilo. Então, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, divide esse cara por 1000 para passar para quilojoule, ok? Então, pessoal, vamos fazer a conta. Vai ser 50 dividido por 401,52 menos 198 mais 25 ao quadrado dividido por 2 dividido por 1000. Então, isso aqui vai dar uma vazão, pessoal, de 0,245, tá? Então, 0,245. Vocês cortarem, ó, quilojoule corta com quilojoule. Sobe o quilo, fica quilo por segundo. Então, aqui eu achei a vazão. Da vazão, pessoal, aqui eu consigo isolar o meu Q, ó. Ó que bacana. Então, eu jogo o meu Q para o outro lado, jogo o resto para cá, ficaria a potência do meu compressor, né? Mais... Calma aí, o Q para o outro lado? H1 menos o H3. A potência 50 kW. A vazão é 0,245. O H1 é 198. E o meu H3 é 257,9 kJ por quilo. Então, ó, conta, ó, 50 mais 0,245 vezes 198 menos 257,9. Isso aqui daria um Q de 35,3 kJ por segundo, que é a mesma coisa que quilowatt, tá, ó. Veja que bateu, tá, pessoal? Olha que bacana, né? O resto é conta, esse 0,1 aqui, ó. Então deu 35,3 quilowatts, tá? Então, pessoal, é isso da parte de primeira lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente. Na próxima semana eu darei um exemplo de regime transiente, tá? Mas ele não é tão utilizado no nosso dia a dia assim, né? O que mais a gente utiliza é regime permanente. E entraremos no conceito de máquinas térmicas nas próximas aulas. Então a gente vai definir o que é uma máquina térmica, o que é um refrigerador e o que é uma bomba de calor, tá? Nós vimos nas aulas anteriores como a gente consegue estimar a potência, né? E a transferência de calor necessária, tá? Isso são parâmetros importantíssimos. Então, veja que a gente conseguiu estimar, ver como estima isso utilizando a primeira lei da termodinâmica, tá? Com isso a gente pode analisar um compressor, uma bomba, um trocador de calor e uma turbina, tá? Qualquer coisa. Só que isso está sendo eficiente, tá?
Então é isso que a gente vai ver nos conceitos das próximas aulas, para a gente aprender como a gente calcula a eficiência desses equipamentos e quão eficiente isso está sendo, tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.